Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui deste canal, que agora mudou de nome, tem uma nova marca e se chama O Anamórfico. No outro vídeo eu explico melhor para vocês porque que mudou, né? Deixou de ser Movie Brasil e agora é O Anamórfico. No vídeo de hoje, olha só, esse episódio na verdade era para ele ter sido postado há algumas semanas atrás, mas não foi possível. Porque assim, eu sofri um acidente automobilístico, fiquei bem machucado e eu não conseguia, por exemplo, passar muito tempo sentado aqui fazendo as minhas edições, ou não conseguia ficar muito tempo fazendo atividades muito repetitivas ou muito paradas. Enfim, foi uma recuperação difícil, mas deu tudo certo e aqui eu estou de volta. Por isso que teve todo esse tempo para eu poder então retornar para cá. Só que assim, gente, eu não consigo passar muito tempo parado e eu usei esse meu tempo fazendo outras coisas, aprendendo muito mais coisas. Então meio que eu usei ele de uma forma um pouquinho mais inteligente, digamos assim, né? Fiquei muito tempo no YouTube, assistindo vários vídeos, aprendendo muita coisa nova e claro, melhorando cada vez mais, porque esse é o objetivo da gente ao longo da vida, é sempre ir melhorando. Mas aqui estou eu, de volta, e nesse vídeo, nesse episódio, nós vamos falar sobre Antes que Eu Me Esqueça. Não, pera, não vou esquecer não, gente. Esse é o nome do filme, Antes que Eu Me Esqueça. Solta a vinheta. Esse é o primeiro filme nacional que a gente está falando aqui no canal. Antes que eu me esqueça, da Imagem Filmes e da Globo Filmes, produzido em 2018 e estreou no dia 24 de maio de 2018. Foi dirigido pelo Thiago Araquilian, não tinha tanta experiência assim com longas-metragens, mas esse filme foi uma grande experiência com certeza para ele. Roteirizado pela Luísa Parnes, traz aí como atores principais José de Abreu, Danton Mello, Guta Stresser e Letícia Snardi. A maioria desses atores a gente já conhece de longa data. Tem 1 hora e 35 minutos de duração, classificado para 14 anos e faz parte dos gêneros comédia e drama. Antes de começar a falar desse filme, já te peço para dar o seu joinha nesse vídeo, para você curtir, comentar, compartilhar com os seus amigos e não esquece de seguir a gente lá nas nossas redes sociais que estão aparecendo aqui na tela. E olha só, esse filme eu escolhi ele, na verdade eu assisti ele a primeira vez já durante esse momento de pandemia aqui do coronavírus. E aí eu tava lá na casa da minha irmã, com insônia, porque eu tenho algumas crises de insônia, acabo dormindo realmente muito tarde e às vezes acordando cedo, então, né, fico bem cansado. Mas nesse dia específico, tava lá com insônia, começou a sessão Corujão lá da TV Globo, e eu fiquei assistindo, né, sem muita expectativa. E aí tava passando justamente o Antes que Eu Me Esqueça. E eu fui, e olha, de fato eu gostei realmente do filme. Na minha opinião, esse filme ele mescla muito essa maneira mais emotiva, essa maneira mais cativante, só que trazendo muito essa brasilidade, né, alguns clichês, algumas gírias realmente brasileiras, e você acaba se identificando com o filme, parece que você se envolve, sabe, um pouquinho mais. E tudo isso muito exposto ali naquelas falas e situações bem escrachadas, sabe? Só que também esse filme eu acho que é uma lição de moral nessa nossa sociedade que é preconceituosa, sabe? E até muitas vezes ignorante com as pessoas que sofrem da doença de Alzheimer. Nunca mais fale mal de Alzheimer, tá? Já fica a dica aqui pra você, porque isso é politicamente incorreto e eu acho que até clinicamente incorreto também. A doença de Alzheimer, e muita gente tem muito preconceito com pessoas que sofrem dessa doença. E eu acho que o filme tratou desse assunto de uma maneira muito sensível, de uma maneira muito positiva. Antes que Eu Me Esqueça, conta a história de Polidoro, um juiz aposentado no auge dos seus 80 anos. E ele resolve virar o dono de uma boate de striptease. Gente, ele virou dono de um puteiro. É essa que é a realidade. A filha dele, a Beatriz, tem certeza que o pai não está bem e muito menos ciente das próprias decisões. Então ela entra na justiça para tentar interditá-lo. Mas aí acontece uma reviravolta na história e o filho de Polidoro, Paulo, é quem precisa cuidar do pai. O Sr. Paulo e o Dr. Polidoro terão encontros semanais obrigatórios. Que isso? Mas eles não se falam há muito tempo. A relação desgastada e já esquecida dos dois começa a mudar e os dois percebem que a vida é curta demais para se desistir dos sonhos. O Paulo, que é o filho do Polidoro, ele toca piano divinamente, de maneira muito perfeita.
Ele tinha desistido desse sonho dele desde criança por conta de algumas situações bem negativas que envolviam o pai dele. E esse algo do passado dele acaba voltando, né, e despertando novamente aquela vontade de ser um profissional, um pianista profissional. E o pai dele está envolvido nessa história muito intrinsecamente. Como eu falei no início, né, eu confesso realmente que os olhos acabam enchendo de lágrima, porque algumas coisas, algumas situações acabam despertando algumas coisas realmente na gente. E a gente fica muito sensibilizado com essas situações, né? Ainda mais quando a gente fala dessa relação de pai e filho, né? Uma família que às vezes ali está muito distante um do outro, mas que acabam se reaproximando, né, quando determinadas situações acontecem. A gente vê que pai e filho precisavam reatar essa relação que eles tinham, que já tinha sido perdida há muito tempo. Essa análise aqui, ela inclusive era para ter sido postada na mesma semana do último filme, né, que eu falei aqui no canal, O Momento Pode Mudar Tudo, porque também falava de uma doença que as pessoas têm muito preconceito, que é a esclerose lateral amiotrófica, né, a ELA, e foi postada numa terça-feira, e esse vídeo aqui era para ter sido postado na sexta-feira daquela semana, para que aquela semana fosse uma espécie de conscientização, porque foram 2 filmes, né, com temáticas de doenças muito graves, né, que pode vir de uma maneira muito grave para os portadores delas, e que eu queria fazer aquela semana justamente para falar disso, né? Mas não deu. Inclusive, se você não viu ainda esse vídeo do Momento Pode Mudar Tudo, eu vou deixar aqui no card aparecendo aqui em cima e também vou deixar na descrição aqui do vídeo para você poder ter acesso, tá? E já aproveito para te falar que todos esses filmes que eu falo aqui no canal, inclusive o de hoje, né, antes que eu me esqueça, eles estão disponíveis na Amazon. E eu vou deixar o link do DVD de Antes que eu me esqueça para que você, caso se interesse, possa fazer a compra. Você inclusive pode se tornar um assinante Amazon Prime e conseguir desconto e frete grátis na maioria dos produtos. Então fica esperto com essa dica. Chegou a hora das curiosidades e a primeira que eu tenho aqui é que o Carlos Saldanha, aquele mesmo que dirigiu os 3 filmes A Era do Gelo e também os 2 filmes Rio, né? Essas animações aí foi ele que dirigiu. Ele também tá nesse filme. Ele tá inclusive como produtor executivo, né? Aquele cara que vai caçar os investimentos para os filmes, né? Quando você lê produtor executivo nos créditos de um filme, é porque essas pessoas foram as que conseguiram financiamento, seja com instituições ou empresas ou própria pessoas físicas também, né? Não só empresas, mas até pessoas físicas podem investir também nesses filmes. Quando você lê produtor executivo, é porque foram essas pessoas que conseguiram investimento ou estavam diretamente envolvidas nessa questão mais financeira, né? De orçamento dos filmes. E o Carlos Saldanha também aparece como supervisor artístico, porque ele meio que tinha ali liberdade para dizer, olha, isso aqui não está muito bom, vamos, né, meio que estava sendo consultado de vez em quando, vamos mudar isso daqui e tudo mais. E o Thiago Araquelian, que é o diretor do filme, né, também sempre esteve muito aberto à participação do Carlos Saldanha. Curiosidade número 2. Lembra que eu falei antes que o Paulo, o filho do Polidoro, ele é pianista, toca divinamente bem? Tem um determinado momento no filme que o Paulo vai até o puteiro, depois que o pai dele já comprou o lugar, e ele faz uma performance, faz uma apresentação, né, tocando piano ali ali na boate, e contando inclusive com a participação de uma dançarina de lá, fazendo suas danças sensuais. Acaba sendo até bem engraçado, né? Porque você vê esses 2 extremos, a música clássica e uma pessoa que costuma, né, dançar outro tipo de ritmo e faz uma performance quase semelhante a um balé, como se fosse um balé ali, né, regido ali pelo piano, né? E vocês acreditam que isso acaba dando ar até um pouco mais afetuoso para aquele lugar? A Guta Stresser, a personagem dela, a Joelma, até comenta lá, né? Nossa, parece até mais chique, né? A boate ficou mais bonita com esse piano aqui. É chique, né? Curiosidade número 3, já que a gente falou da Guta Stresser, né? Você já lembra dela, por exemplo, de A Grande Família, então eu nem preciso lembrar, né, dessa fama ou dessa experiência, dessa carreira dela na área do humor. E uma das cenas que ela atua saiu de total improviso. Inclusive ela fala numa coletiva de imprensa do filme, né, do Antes que eu me esqueça,
que o diretor pedia para ela, para a maioria dos atores, fazer alguns diálogos de improviso realmente. E saiu essa cena. Acho que eu vou transformar o VIP Lounge em cozinha. Comida dá muito dinheiro. Eu sei, seu Polidoro. Já ganhei muito dinheiro com comida. É? Sendo comida. E, gente, olha, isso é super comum na maioria dos filmes, né? Nem tudo aquilo que você vê ali na telona, que você vê naquele material já finalizado, está dentro do roteiro. Muita coisa sai de improviso, sai na hora e fica tão bom, mas tão bom, que o diretor e os editores lá do filme acabam aproveitando e acabam utilizando aquilo na versão final dos longa-metragens. É tipo esse vídeo aqui que eu tô fazendo pra vocês, assim como todos os vídeos que estão aqui no canal, eles têm um roteiro que eu preciso seguir para eu não esquecer de falar nada, porque tem muita coisa para ser falada, e aí para não esquecer precisa ter um roteiro. Mas no final das contas ele serve apenas como base, porque mais da metade das coisas que estão aqui eu falo aqui de improviso, né? Eu simplesmente começo a falar e sai. Então é basicamente assim que acontece no filme. Claro que a maior parte precisa seguir um roteiro, precisa seguir uma linha, mas tem muita coisa que fica tão boa que acaba sendo aproveitada realmente. E é isso, pessoal, esse foi mais um episódio aqui do canal O Anamórfico, nome novo, mais tarde eu explico. E eu espero que vocês curtam, fique à vontade para assistir novos vídeos e não esquece que na descrição tem links super legais para você conferir, tá bom? Aqui na descrição desse vídeo no YouTube. Então aproveita e a gente se vê no próximo episódio. Até mais!